Fala, família de Cristo, seja bem-vindo para mais uma devocional aqui do canal Seguindo a Cruz. Bom, a gente hoje está na penúltima devocional com Marcos, no capítulo 2, porque a próxima devocional a gente vai ver o resumo do que o capítulo 2 nos ensinou, em todos os pontos. Antes da gente ir para o texto, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever. Deixa aquele joinha para nós também, compartilha também com seus amigos, tá bom? E vamos para o texto de Marcos 2, do versículo 18 até o versículo 28. E eu dividi ele em duas partes. Eu dividi do 18 até o 22. E aí do outro vai do versículo 23 até o versículo 28. Você vai ver que vai na divisão do que o Jesus, dessa primeira parte do texto, Jesus trabalha sobre jejum. E na segunda parte do texto que de hoje, a gente vai ver Jesus tratando sobre o sábado. Então, bora para a leitura do texto. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: pode porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte das vestes velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perder o vinho como os odres. Mas põe-se o vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu ao atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-lhe os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que Davi fez quando se viu em necessidade, teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Bom, depois dessa leitura, vamos para a nossa primeira pergunta, que é: o que o texto fala sobre Deus? Bom, primeiro vemos que os discípulos, Jesus não estava jejuando naquele momento. Ele explicou por que o jejuar depois, porque ele era o noivo no casamento, você não jejua no casamento enquanto está na presença do noivo. Isso nos explica que Jesus vai ser tirado depois. Depois da crucificação e depois de Jesus ressuscitar, Jesus vai ser tirado da presença de nós. Vai subir a presença física, né? A presença. Jesus está nos céus com o Pai, e hoje nós devemos ter o costume de jejuar. Nós devemos jejuar, mas devemos ter a importância de jejuar. Jesus também estava colhendo no sábado, coisa que para um judeu é abominável, porque o sábado é um dia de reclusão, de ficar sem fazer nada do que não é lícito. Ele dá um exemplo de Davi também para explicar. Quando Davi se achou com fome, e também os seus companheiros, ele deu de comer. Explicou para quem é o sábado, falando que o sábado é feito por causa do homem, e não um homem por causa do sábado. E ele é o Senhor do sábado. Bom, vamos para a nossa segunda pergunta. O que o texto fala sobre o homem? Primeiro, vemos os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Depois, alguns questionaram por que os discípulos de Jesus não estavam jejuando. E os fariseus advertiram Jesus por causa do sábado, por causa de estar fazendo alguma coisa durante o sábado. Então, vemos os discípulos de João e os fariseus jejuando. Aí, por causa disso, algumas pessoas questionaram por que os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Jesus explica.
E os fariseus também advertiram ele por causa do que ele estava fazendo no sábado. Bom, o que podemos aplicar na nossa vida? Primeiro, devemos levar com importância o jejum, porque os fariseus levavam o jejum não com importância que se deveria ter, porque acabavam mostrando mais para o lado social de, olha, os fariseus estão lá jejuando, olha que pessoas crentes. Por quê? O costume de Israel, o costume dos judeus de jejuar era de uma vez no ano, que era no dia, deveria acontecer no dia da expiação. Mas o costume dos fariseus era jejuar até 2 vezes por semana. Então, na cultura judaica, na lei que temos, na lei falava jejuem no só dia, no dia da expiação. Esse era o costume do povo. E os fariseus faziam isso 2 vezes por semana. Claramente era para se aparecer. E segundo, Jesus tem autoridade sobre tudo, porque ele fala que o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Mostra mais uma vez com a autoridade que Jesus está sobre tudo. Jesus já mostrou autoridade sobre o jejum, já mostrou autoridade agora também sobre o sábado. Bom, essa foi a devocional de hoje, essa foi a devocional nossa no capítulo 2. Nós vamos para o próximo vídeo, vai ser sobre um resumo do capítulo 2, como a gente já viu no capítulo 1. Depois a gente passar por todo o capítulo, a gente vai para o resumo do capítulo 2, beleza? Bom, não esqueça de colocar nos comentários o que mais você viu no texto, compartilhe com seus amigos no WhatsApp, Instagram e Facebook, siga a gente no nosso Instagram e não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal e dar o joinha, tá bom? Até a próxima devocional, que é o resumo do capítulo 2 de Marcos.